Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar? Paz do Senhor, meu povo, bom dia! Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 45. Eita, livro grande! Vamos lá, vamos começar? Bom dia! Gênesis 45. José revela a verdade. Até que enfim, né, gente? Estamos a dias para José contar que ele é José. Hoje é o dia. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviu e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhes. Cheguei mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por ter me feito vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo da colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar-lhes um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó. Me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, eu te sustentarei aqui. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meus irmãos Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando em vocês. Contem ao meu pai quanta honra e prestam no Egito tudo o que vocês mesmos serão testemunhas. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois que os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu do palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se afligiram. Disse então faraó a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos animais e voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e sua família. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar da fartura desta terra. Mandem também levar carruagem do Egito, para trazerem as suas mulheres e os seus filhos e o seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel a José, e lhes providenciou carruagens como o faraó tinha ordenado, e também mantimento para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas novas. E a seu pai
enviou 10 jumentas carregadas com o melhor que havia no Egito. E 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se de seus irmãos e ao partirem disse-lhes, não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram para o seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia, José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo o que José dissera, e vendo que Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu espírito reviveu. E Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Gente, que história extraordinária, né? Mas essa história não acaba aqui não, ela só literalmente acaba no capítulo 50. Esse é o grande dia da revelação. Sabe aquele dia que o jogo virou? Literalmente, o jogo virou e você tem o poder. Se o jogo virar na sua vida, o jogo virou, sabe? Aquele meme? Não é que o jogo ia virar? Virou. Se o jogo vira hoje, o que você faria da sua vida? Quando o jogo literalmente vira para José, depois daquele impacto, depois daquelas... Ai, gente, ele era um ser humano. Ele chora, ele se impacta, ele se enche da presença, depois ele tem medo, ele tem angústia, ele tem dor. Depois disso tudo, aí é a hora da revelação. Tem hora que não tem jeito, né? Ele tinha que revelar uma hora que era ele. Estava pronto. Ele estava pronto. Você está pronto para o jogo virar na sua vida? Se prepara, querido. Porque o que acontece? Quando você está pronto para o jogo virar na sua vida, uma mesa de banquete é preparada para você. Quando o jogo vira, José entende que o jogo só estava virando porque ele precisava ser aquele que iria prover toda a sua família. Às vezes você está passando tudo que você está passando, tudo isso aí que você está passando, às vezes é porque Deus quer que quando o jogo vire, você seja o responsável por mudar a sua sorte, a sorte dos seus. Às vezes a gente pensa, meu Deus, quanto problema. Meu Deus, nada encaixa, tudo... Nossa, o que eu fiz de errado? Eu quero arrancar a culpa do seu coração. Às vezes a gente se sente culpado por tudo, né? Imagina, José, o que eu fiz de culpa para poder ser escravo? O que eu tive de culpa para poder ir para o cárcere? Qual que foi minha culpa para eu poder receber? Sabe, sempre culpa. A gente adora falar, é porque eu não fiz tudo certo, ou é porque eu sou culpada. Por que talvez você não pense assim, tá ruim, tá acontecendo tudo uma bagunça, mas talvez isso seja para cumprir os meus dias. Você não pensa que talvez sejam coisas que aconteçam para cumprir os teus dias? Eu vou cumprir os meus dias. Mas o que eu fiz para merecer isso? Talvez nada. Talvez, na verdade, esse problema grande que você está passando aí é a grande alavancagem da sua vida. Simples assim. Você se alavancou. Mas como que aquela pessoa se alavancou, gente? O negócio ali tá feio pra vida dela. Não, ela não se alavancou de qualquer jeito, não. É na dor, é no sofrimento. Hoje em dia, a gente tem uma péssima mania de querer anestesiar todo o sofrimento, né? Tem uma coisa bem legal. Tem um projeto de lei aqui no país querendo colocar a felicidade como um direito constitucional. O problema é que eles querem colocar eles dentro das cláusulas pétreas. Eles querem colocar eles dentro do artigo que protege toda a população brasileira sobre o que é o país, né? E eles querem colocar ali. Os direitos e garantias fundamentais. Eles querem colocar ali, naquela parte da Constituição, o direito à felicidade. Só que como que eles vão colocar o direito à felicidade se o caminho da felicidade ele passa pelo caminho da dor? É simples. O caminho da alegria, o caminho da felicidade, ele passa por momentos de dores, ele passa por momentos de angústia. Você precisa superar a dor. A felicidade você encontra ela quando ultrapassa a barreira da dor. Eu ontem recebi um caixinha de uma pessoa perguntando por que a dor da separação dói. Falei para ela que é um luto.
É um luto, são lutos que a gente vive. Só que a dor da separação, ela é superável. Não é a curto prazo. Talvez a médio prazo e provavelmente só a longo prazo, mas poucas pessoas conseguem literalmente superar esse luto. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão prontas para ser felizes. José estava pronto aqui. Apesar de toda emoção, apesar de toda comoção, ele estava pronto. Se for preparado para você uma mesa de banquete, você está pronto? Está pronto para entrar nessa mesa de banquete? Quantas vezes eu vejo o desejo do coração das pessoas se realizarem e o negócio, deringolar, ser pior. Sabe quando Jesus fala assim, cuidado com a casa, adorna a casa, sabe, cuida da casa, adorna a casa, porque senão vai ser como aqueles demônios que quando eles saem, a casa não está adornada, eles voltam 7 vezes mais. Isso que acontece. Exatamente isso que acontece quando a gente não está pronto para receber aquilo que a gente tanto deseja. Eu não quero ser como aquela parte do livro de Provérbios que de tanto desejar concedeu-lhe e aquela concessão fez definhar-lhe os ossos. Quem aqui quer que o seu desejo se realize e o seu osso seja definhado? Eu não quero. Eu não quero, não é nem perder tanto a salvação, porque a salvação, meu filho, é complicado. É perder no meio do caminho. Se perder mesmo em vida. Você se perdeu. Porque a salvação é só uma consequência. Sabe, Deus, eu vejo que Deus, ele é longânimo. E ele espera. Ele espera para ver se você quer se realinhar. Ele tem esse banquete para você. Ele tem esse grande encontro, mas Deus não pode. Olha, na hora que José se revelou, ele poderia botar os irmãos como preso. Ele poderia maltratar os irmãos. Gente, ele tinha toda a autoridade. Não era uma nem duas. Era uma pessoa que tinha toda a autoridade. Se toda a autoridade estiver diante de você, você vai fazer o quê? Você vai massacrar o outro que te ofendeu? Você vai ofender? Você vai humilhar? Você vai fazer o quê? O que você vai fazer com quem te ofendeu? O que você vai fazer com quem destruiu a sua vida? Você vai se vingar? Não é assim? Eu vejo que muitas pessoas, elas querem, na verdade, aniquilar. Você vai aniquilar? Será que Deus não te deu o que você deseja? Será que Deus não nos deu o que a gente espera para que a gente não aniquile aquilo ali? É uma proteção para nós? Porque o desejo de Deus é promover encontros. Olha, eu oro para que este ano Deus promova grandes encontros para você e para mim. Para que este ano você encontre pessoas que te realinhem no projeto de Deus. Você já parou para pensar que talvez, inclusive, tudo isso faz parte do grande propósito de Deus para sua vida? Não, Poliana. Claro que não, claro que sim. Sabe toda essa bagunça? Será que Deus não está fazendo isso para você se aproximar dele? Porque José revelou o Senhor, José mostrou o Senhor para todo mundo através da força, da resistência, da resiliência, da paciência. Gente, ele esperou tanto tempo para poder contar para os irmãos depois que ele teve o primeiro contato. Primeiro ele teve que se refazer. E como que ele se refez? Com autoridade. Primeiro ele se veste de autoridade, né? E ele manda para poder se certificar de que o irmão dele, o irmão que era filho de Raquel, estava ali, para entender o que estava acontecendo. Ele também precisava de um tempo, porque ele também era ser humano. Você viu o que falaram que o choro dele, a Bíblia diz que o choro dele se ouviu por todo o Egito. Chegou lá no palácio de Faraó, o choro dele e dos irmãos. Existe uma mesa de banquete sendo preparada para você, mas não queira chegar nessa mesa sem estar pronto, não. Hoje a palavra é prepara. Prepara você, prepara seu emocional, prepara a sua casa. O Senhor vai entregar para vocês o bom encontro, para nós. O Senhor, ele vai dar pessoas determinantes, coisas determinantes, situações determinantes que vão mudar a sua vida. Eu gosto de uma frase que ela diz o seguinte: o leão pode ser o pior dia da vida dele, sabe? Ele pode estar há dias com fome, há dias com sede, ele nunca vai comer capim. Pode ter o
pasto gigantesco. Ele nunca vai comer capim. Ele vai esperar. Ele pode morrer de fome, mas ele não vai comer capim. Se não tiver nada para o leão comer, ele não vai comer nada. Sabe por quê? Porque o leão sabe que ele está ali, que ele tem toda a autoridade para ele governar. Será que você é leão e você está querendo comer capim? Comer capim é quando a gente quer migalhas. Comer capim é quando a gente quer resto. Comer capim é quando a gente quer que qualquer coisa abasteça a nossa casa, a nossa vida. Qualquer pessoa, a gente se apega a qualquer situação. Não coma capim. Você foi colocado onde você está para governar. Você foi colocado onde você está para reinar. Quem é você? Eu sou muito impactada com o texto de Isaías 4. Eu acho que hoje eu até deixei nos stories. Não, deixei agora, que eu acordei muito cedo e já até coloquei isso nos stories. Deixa eu contar aqui pra vocês. Eu vou ler. É melhor eu abrir aqui na Bíblia e ler pra gente aproveitar toda a palavra. Salmos, Provérbios, peraí. Cheguei em Isaías 4, 1. Coloca alguém para mim, Isaías 4, versículo 1. Isaías 4. Cadê? Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e a nossa roupa. Apenas casem-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. 7 mulheres vão agarrar um homem só porque elas querem alguma coisa. Sabe que coisa é essa? Migalha. Sabe que coisa é essa? Resto. Sabe o que é isso? Livra-nos da vergonha. São mulheres que, sabe nem o que tá fazendo a vida. Ela tá comendo capim. São mulheres que comem capim. Elas são chamadas a governar as suas próprias casas. Mas ao invés de governar as vossas próprias casas, elas estão comendo capim. Case-se comigo. Tenha filhos comigo. Fica comigo que eu vou te dar. Eu me banco. Eu me banco. Eu pago minha roupa, eu pago minha comida, eu trabalho. Eu só quero um nome. Eu só quero dizer que eu sou casada. Não coma capim. Não coma capim. Deus tem o melhor dessa terra para você. Livre-me da vergonha de ser solteira. Livrar da vergonha de ser solteira? É melhor a gente ser solteira para sempre do que comer capim. Por isso que eu sempre digo, a decisão mais importante na vida de uma pessoa é com quem ela vai casar. Com quem ela vai casar. Porque se você não prestar muita atenção com quem você vai casar, você simplesmente toma as piores decisões da sua vida. Porque é uma pessoa que está ao seu lado ali todos os dias da sua vida. Cuidado, Deus te colocou para governar. Não te colocou para pastar. Quem pasta é jumento. Quem pasta é vaca. Não desiste do que Deus tem para você. Só pelo que você está vendo. Você não foi. Você é leão. Você não é jumento. Jumento é que pasta. Vaca é que pasta. Cavalo é que pasta. Leão não. Leão de jeito nenhum. Não coma migalhas. Não aceite migalhas. Tenha posicionamento na sua vida. Porque a gente quer ter uma história dessa de José, a gente quer ter esse encontro, a gente quer que a sorte seja mudada, a gente até quer que as pessoas reconheçam o que elas fez, né? Obrigada, meu amor. A gente quer que as pessoas reconheçam o que elas fez, para quê? O que elas fizeram contra a gente, para quê? Porque até talvez a gente queira fazer o bem para elas, igual José. José quis fazer o bem para os irmãos, mas Deus só deu os irmãos José para José quando ele estava pronto. Quando ele não estava pronto para comer capim. Toda felicidade passa por momentos de intensa dor, intensos sofrimentos. Em todo momento, José sempre decidiu amar e honrar ao Senhor.
Quando veio o confronto, quando veio o banquete de consequências, José soube o que fazer. É igual uma mulher que recebe o homem para dentro de casa e só recebe. Isso é um absurdo. Vocês acham que o homem está transformado, gente? Acorda. Ó, sacudindo vocês. Acorda. Já amanheceu um dia. Acorda. O canalha que foi, ele não precisa de você ficar igual essas mulheres, se humilhando, igual essas 7 mulheres. Só fica aqui para me dar um nome. Você não precisa disso não, isso é comer migalha. Ah, você quer? Tudo bem, vamos pro psiquiatra, vamos pro psicólogo. Você tem problema mental. Vamos fazer um Gabriel. Ah, não quero, então paz do Senhor. A santa paz do Senhor, querido, porque eu não posso, eu sou rei, eu sou rainha, eu sou leoa, eu não sou jumento. O problema é esse, aí daqui 3 anos, 4 anos, tá vivendo o mesmo problema. Daqui 2 anos, daqui 6 meses, ai, tá confuso, é óbvio, não mudou nada, tá comendo capim. Ai, deixa eu idolatrar aqui, ai, voltou, ai, não, vem cá, voltou? Ah, tá, então agora é a hora, deixa eu te falar. Você precisa de gabinete pastoral, você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra, porque uma pessoa que faz isso aí, ele tem problema mental. Meu Deus, vai fugir, então, né? Tem problema mental. Não coma capim. E também não esteja pronto para viver nada na sua vida, para dar nenhum passo, sem você ter certeza de que você dá conta daquele passo. Tem gente que assume empreendimento sem dar conta, sem estar pronto. Às vezes Deus te dá uma palavra. Olha, você vai ter uma loja tal, não sei o quê. E ao invés da pessoa se preparar, não, ela quer fazer. Para eu estar aqui, e às vezes eu quando termino o devocional, eu falo, meu Deus, como que o Senhor derramou a glória daquele jeito? Quantas palavras o Senhor dedicou no meu coração para que a gente aqui na hora, assim, sabe? Eu tenho quase... Vai fazer 1 ano e 2 anos agora, né? Tem 1 ano e meio que eu tô aqui com vocês todos os dias. Eu nunca vim com um script pronto. A única coisa que a gente tem é a palavra. Só Bíblia, a gente lê Bíblia e pá! E o Senhor derrama tanta revelação nesse lugar. Aí você fala, Poliana, como você tá tão pronta? Não, mas eu já sabia que eu tinha que fazer exatamente isso aqui desde 2017. Eu comecei em 2020. Pronta mais ou menos. Eu demorei muito. 18, 19, 20, levei 3 anos. 3 anos. Eu fui me preparando 3 anos. Eu fui fazendo alguns testes, fui fazendo alguns modelos, eu fui vendo, eu fui me santificando, eu fui entrando no prumo, indo para a linha. Porque quem traz as pessoas não sou eu, é a palavra. E é a palavra que liberta. Não coma capim. Qualquer projeto que você for fazer, o projeto é grande. Quantas pessoas, sabe, o Senhor tem trazido, tem libertado, tem curado. Quantas revelações, quantas coisas lindas têm saído desses momentos da gente. Mas porque eu me preparei para estar aqui. Eu me preparei. Havia tempos em que o Senhor falava, leia a Bíblia 3 vezes por dia. Leia a Bíblia 7 vezes por dia. 7 vezes sem não fazer mais nada. Li um capítulo, fazer alguma coisa, lê de novo. Faz tal curso, faz tal coisa. Vai ali. Tem muito para aprender aí. Eu sou só um bebê na fé. Deus te deu uma palavra. O problema é que às vezes Deus nos dá uma palavra. Deus me deu uma palavra. Guarda no potinho essa palavra e fica pronto para ela. Quando Deus te dá uma revelação, muitas vezes é para você se preparar para aquela revelação. Quase 20 anos antes dessa história aqui, José teve 2 sonhos que os irmãos se curvavam diante dele. Sabe quantas vezes nos últimos capítulos os irmãos se curvaram diante de José? Inúmeras vezes. Inúmeras. Ah, Deus te falou que você vai ter filhos. Quantos livros sobre filhos você já leu? Quantos cursos de filhos você já fez?
Quantas histórias você já conviveu? Quantas pessoas você já teve na sua frente? Gente, não tem como. Não tem como. Se prepara. Glória a Deus. Se prepara. Deus vai fazer. Mas primeiro, para de comer capim. Para de comer capim. Eu quero fazer tal coisa. Por que pro fulano dá certo e pra mim não dá? Para de comer capim. Começa a comer carne, gordura. Deus tem pra você a carne. Deus tem pra gente a gordura. Primeiro, tudo que Deus fala pra gente vai passar por um momento intenso de dor, tá? Mas ninguém vai morrer, não. Dor é só dor. Dor é pra ser sentida. Dor é pra te mostrar que a gente é humano. Dor é pra chorar. É pra sentar e pra chorar. Dor é pra sofrer mesmo. O que eu faço com o sofrimento? O sofrimento sofre. Então você vai sofrer. Mas não é porque você vai sofrer que todo mundo precisa ver você de uma maneira ruim. Coloca um sorriso no rosto. Respira fundo e segue. Pronto. Você tá triste daqui pra dentro. Daqui pra fora as pessoas têm que ver o seu sorriso. Então, se prepara. Se prepara. O que você quer viver? Não se paute pelo que você está vivendo, mas pelo que você quer viver. O que você quer viver? José vira e fala assim, se prepara. Serão 7 anos de abundância, mas serão 7 anos de fome. São 7 anos, são. Como que eu vou me preparar para 7 anos de fome? Colhe o trigo. A gente vai ter trigo, as pessoas vão ter dinheiro, não vai ter comida, não vai ter colheita. Então a gente pode vender o trigo. José, vamos vender o trigo. O que você acha? Maravilhoso. Coloca uma pessoa de confiança, tá ótimo, você. Nos 7 anos em que a terra produziu em abundância, foram 7 anos que aos comandos de José, o povo do Egito guardou. Agora a gente está vivendo um momento em que o mundo está um caos. E o Egito está, maravilhoso. Não é? Sabe por quê? Por causa de José. O mundo vai estar vivendo um caos. E você vai estar maravilhoso. Sabe por quê? Por causa de você. Tá tudo bagunçado, menos aí. Por que não tem nada bagunçado aí? Porque você parou de comer capim. Porque você tomou boas decisões. Decisão é só uma decisão. Não procrastina com uma decisão. Se você já sabe o que Deus vai fazer, Deus te deu uma palavra? Pô, Ele deu. Então se prepara para essa palavra. Mas é loucura, que bom. Ai, qual o problema? Se prepara para a palavra. Vai buscar cursos, vai buscar aprender, vai buscar desenvolver, vai buscar aplicar, vai pensar. Porque na hora que o Kairos... O que é o Kairos? É quando o tempo terreno ele entra em contato com o tempo espiritual. E os dois tempos se tornam um só tempo. Quando o Kairos entra em contato com a terra e ele faz a junção do santo com o terreno, Deus se inclina ao seu favor. Vai haver a junção do santo com o terreno. Eu quero te perguntar, você está pronto? José estava. Quando os irmãos querem ficar em desespero pelos que eles fazem, você fala assim, deixa eu te falar, se eu não estivesse aqui, eu estava com vocês morrendo de fome. Fica triste não. Se eu não estivesse aqui, tava todo mundo morrendo de fome junto. Obrigada. Obrigada por me jogar no vale. Obrigada por me mandar como escravo. Obrigada por ser agente do meu sofrimento. Porque senão eu não estava aqui. Senão agora estava todo mundo morrendo de fome. Obrigada, irmãos. Vai lá, busca o Pai. Vamos viver todo mundo aqui. Porque aqui tem comida. E aqui vai ter algo em abundância. Pior, olha só. Os irmãos de José, que jogaram ele no vale. Os últimos dias dos irmãos de José foram maravilhosos. Eles viveram dias extraordinários. Eles comeram sem plantar. Eles pegaram sem produzir. Foram maravilhosos, não foi? Os últimos dias da vida dos irmãos de José, e a gente vai ver isso aqui, foram incríveis.
Sabe por que foram incríveis? Por causa de José. Então, para a vida de quem te ofendeu ser incrível e ter um genuíno arrependimento, você precisa se levantar. Simples. A vida dos irmãos de José foi extraordinária. Eles foram cuidados, eles eram servidos. A gente vai ver nos próximos capítulos que eles eram servidos. Mas para isso, José teve que sofrer. José teve que perdoar. José teve que amar. José teve que ser benevolente. Porque se nessa hora José falava, vai todo mundo preso. Se o José pagasse o mal com o mal, a história não seria desse jeito aqui. Sabe por que a história mudou? Porque José pagou o mal com o bem. E José só pagou o mal com o bem porque ele estava pronto para pagar o mal com o bem. José guardou, José poupou, José trabalhou, José ganhou a confiança do rei. José fez a terra do Egito ser tão abundante, tão abundante, tão abundante, tão abundante, que o faraó falou, traz todo mundo, vamos servir todo mundo. Eu preciso te agradar de alguma forma, José. Você fez tanto pelo país, tanto pela nação, que a gente precisa te mimar. Traz seus irmãos, vamos cuidar desses malacavados aí. Não é eles que merecem, é José. Você ou os seus vão viver coisas extraordinárias, porque alguém que merece vai cuidar. Quem é o leão aí? Quem é o jumento? Jumento pasta, cavalo pasta. Come grama, come capim. Leão come carne, come gordura. Gordura. Se você é um leão, se prepare, se veste como um leão, viva como um leão, seja um leão. Não coma capim. Quem vai comer capim são os outros. E quando você se levantar como leão, você vai levantar todo mundo, os que te ajudaram e os que não te ajudaram. E os que não te ajudaram vão ter que ficar ali, ó, constrangidos em amor. Que é a pior coisa do que você ser constrangido em amor por alguém que você fez mal e tá colhendo. Não tem nada pior. É a maior vingança celestial, assim, se eu pudesse falar, de um sentimento. Mas isso só vai acontecer quando você estiver pronto, direcionado. Você levanta. Essa é uma manhã para você se levantar. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa manhã. Nos faça pronto, Senhor. Senhor, às vezes a gente está aqui no limiar da dor e parece que não vai ter fim. Mas eu quero te pedir um favor, Senhor. Nos prepara. Nos prepara, nos acompanhe. Faça de nós um vaso novo. Muda nossa sorte, muda nossa história. Nós sabemos que a Ti cabe o agir e o efetuar. Por isso eu te peço hoje, Senhor, nós jamais comeremos as migalhas que caem da mesa, pois nós somos chamados filhos e filhas do Pai. E a nossa identidade está no Senhor. Nos alimenta, nos amamenta. Faça de nós um vaso novo para o louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O negócio é o seguinte. Fique pronto. Se prepare. Se Deus te deu uma palavra, fique pronto. De que forma você tem que começar a colocar pelo menos isso na sua cabeça? Eu preciso me preparar. Preciso me preparar. Preciso me preparar. Fique pronto para viver como leão. Para de pastar. Porque se você ficar pastando, você vai ficar pastando a vida inteira. Leão comendo capim não combina. Você já viu leão comer capim? Leão pode estar com fome, que ele não come capim. Leão pode estar com sede, com fome. Ele não vai para o capim, ele vai para a carne. Ele vai esperar uma presa e ele vai devorar essa presa. Fica pronto para você devorar o que você tem que devorar. Poliana, enquanto quem me ofendeu, quem te ofendeu vai ter que se curvar. Mas na hora que você estiver pronto. Porque se você nunca ficar pronto, ninguém nunca vai se curvar. Se você nunca ser pronto, sempre ficar desse jeito medíocre que você tá hoje, que eu tô hoje, ninguém nunca vai se curvar. Nunca, a gente vai morrer
ficar 7 palmos debaixo da terra e ninguém nunca vai se curvar. Fica pronta. Você tem uma palavra? Só me responde essa pra gente terminar. Você tem uma palavra? Escreve, eu tenho uma palavra. Está se preparando. Você tem uma palavra? Se você tem uma palavra, esquece com o que as pessoas falaram. Esse ano, eu vou contar um testemunho extraordinário. Vocês vão segurando essa informação, coloca ela no potinho. Porque eu tenho uma palavra. Chegou o tempo de eu viver o cumprimento da palavra. E eu vou falar para vocês. A palavra que eu tive e que eu tenho, ela é longa. Talvez ela tenha mais vida do que vocês já tenham de anos de vida aí, mais tempo. Mas esse ano eu vou contar a minha palavra. Sabe por que eu vou contar? Porque Deus não é homem para mentir. E Deus não é filho do homem para se arrepender. E eu nunca disse que não aconteceria. Eu tenho me preparado mais de uma década. Por décadas e décadas e décadas. Eu já vivi 3 décadas e meia. Dessas 3 décadas e meia, pelo menos 2 décadas, eu estou me preparando para viver a palavra. Quando eu liguei nesse Instagram e eu comecei, as pessoas viram que eu estava pronta. Quando eu viver a palavra que eu estou contando para vocês, vocês vão entender que eu estava pronta. Sabe por quê? Porque há 20 anos atrás eu tive uma palavra. E tem 20 anos que eu me preparo para viver essa palavra. Eu queria voltar 20 anos na história. Estar aqui e contar para vocês, só me deem 20 anos. Chegou. Em pouco tempo eu contarei a palavra. Estou nos dias, daqui para o final do ano, pouco tempo que eu digo os próximos meses, daqui para dezembro, vocês vão ver milagres sobrenaturais que aconteceram, porque eu cheguei no tempo do cumprimento da palavra. Mas como? Foi um passe de mágica? Não, eu vivi cada um dos dias. Eu chorei, eu sofri, eu sorri, eu me preparei, eu observei, fiz estudo de caso, eu observei mais um pouco, eu analisei, eu me calei, eu estudei, eu vi, eu estou pronta. Eu mudei meu comportamento, eu mudei minha posição, eu mudei minha atitude, eu mudei tudo. Só para me encaixar na palavra, porque eu tenho uma palavra. E eu sinto que o Kairos está assim, ó, com o tempo terreno. Eu sinto que o tempo terreno, ele está em contato com o tempo espiritual. E a porta vai abrir. Quando a porta abrir, eu vou passar. Só passa quem tem credencial. E só tem credencial quem está pronto. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma promessa, fica pronto, se prepara, cumpre seus dias. Tem gente que tá pronto, ó. Só tá esperando o cumprimento dos dias. Ano passado, eu ouvi de um profeta muito interessante sobre o testemunho que eu ainda vou contar esse ano. Ele disse assim, você tá pronta. Deus manda te dizer que você tá pronta. Você só tá esperando os dias se cumprirem. Continua se preparando. Não para. Porque na hora de viver o cumprimento da promessa, você tem que estar extremamente preparada. São várias coisas. São 3 coisas esse ano que está para acontecer. Sabe por quê? Porque eu estou pronta. Se você tem uma promessa, fixe os seus olhos na promessa, na palavra. Poliana, não aconteceu esse ano. Bom, você já está 365 dias pronta. Poliana, não aconteceu ano que vem. Bom, então você já está 700 dias pronta. Poliana, não aconteceu mais 700, né? Eu sei, gente. Não aconteceu no outro ano. 7, 8, 9, 10. Sei lá, você está 1000 dias pronto, se preparando.
se preparando. A porta vai abrir. A porta sempre abre. Na hora que a porta abre, você entra. Porque a porta do pronto, a porta de José abriu. E ele estava pronto. Foram 17 anos preso. Na hora que ela abriu, ele abriu para ele governar. E depois, ele não só governou, como ele liderou. Ele governou, ele liderou, ele era o cara. E agora era a hora do confronto, porque Deus não vai deixar a gente passar por essa terra sem que a gente se assente na roda dos nossos algozes e tenha a oportunidade, a genuína oportunidade de perdoá-los. É isso que vai acontecer com você. É isso que vai acontecer comigo. Nós teremos a grata oportunidade de olhar no olho de um por um e falar, te perdoo, te perdoo, te perdoo, te perdoo. Entra aqui, ó, pode aproveitar do que tem aqui, porque eu te perdoo. E isso é amor. É isso. Gente, já orei faz tempo, né? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu espero todo mundo aqui como um leão. Leão, não como um jumento, não como um cavalo. 0 vaca, aqui não tem vaca, aqui não tem boi, aqui tem leão. Esteja um dia mais pronto. Então, quando você dormir hoje, você vai falar assim, hoje eu estou 24 horas mais pronto. No outro dia, mais 24 horas pronto, mais 24 horas. Até que o tempo terreno entre em contato com o tempo espiritual. Entenderam? Meus leões e minhas leoas. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui de novo para a gente continuar compartilhando a palavra. Um beijo, meu povo.